Olá a todos, espero que estejam todos bem. Há documentos que se leem em segundos e se esquecem logo no dia seguinte. E há outros que, só pela lista de quem os assina, já mudam o peso político de uma crise inteira. É exatamente isso que vos vou mostrar neste vídeo. É um apelo formal escrito em francês, dirigido diretamente aos chefes de Estado e de governo da CEDEAO, que irão se reunir em cimeira em Freetown, e assinado por uma lista de personalidades que, honestamente, poucas vezes vemos reunidas à volta da mesma causa. Antes de entrar no conteúdo do apelo, quero que reparem comigo em quem o assina, porque isso por si só já é uma notícia. Entre os signatários está Laurent Gbagbo, antigo presidente da República da Costa do Marfim. Está Pedro Verona Rodrigues Pires, antigo presidente da República de Cabo Verde. Estão dois antigos primeiros ministros da própria Guiné-Bissau, Aristides Gomes e Geraldo Martins. Está Ruth Monteiro, antiga ministra da Justiça e dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau. Está Carlos Lopes, respeitado economista, antigo secretário executivo da Comissão Econômica para a África das Nações Unidas e antigo secretário-geral adjunto da própria ONU. Estão antigos ministros dos negócios estrangeiros de Cabo Verde, do Senegal, do Burkina Faso, da Costa do Marfim. Está talvez o nome mais simbolicamente pisado de todos, Iva Cabral, historiadora e filha de Amílcar Cabral, o fundador do PAIGC e pai da independência tanto da Guiné como de Cabo Verde. Ao lado dela assina também Lucete Cabral, ex-esposa do presidente Luís Cabral, o primeiro presidente da República da Guiné-Bissau. Parem por um momento nesta lista. Quando a filha de Amílcar Cabral e a ex-mulher do primeiro presidente do país assinam lado a lado, prestem atenção, lado a lado, um apelo internacional a pedir sanções contra quem hoje detém o poder em Bissau, isso não é apenas uma voz crítica. É um recado direto sobre a distância entre o projeto original de independência e libertação que o PAIGC representava e aquilo em que o poder atual se transformou. Já agora, se este tipo de análise vos ajuda a perceber o que está realmente em jogo na Guiné-Bissau, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sino de notificações. Também partilhem este vídeo com quem também acompanha assuntos da Guiné e da África. Isso ajuda imenso o canal a chegar a mais gente. Vamos agora ao conteúdo do apelo em si. Os signatários começam por se apresentar como personalidades, antigos responsáveis públicos, universitários, atores da sociedade civil e cidadãos originários dos países da CEDEAO, profundamente ligados aos valores que fundam esta comunidade. E vão direto ao ponto. Passo a citar. A CEDEAO construiu-se como uma comunidade de povos fundada na democracia, no Estado de Direito, no respeito pelas constituições e na proteção dos direitos fundamentais. Estes princípios não podem ser aplicados de forma seletiva. A sua credibilidade depende da capacidade coletiva da nossa organização para os defender onde quer que estejam gravemente ameaçados. Este argumento sobre a aplicação seletiva de princípios é para mim central e volto a ele mais à frente neste vídeo, porque é exatamente a acusação que também já vimos formulada por outras vozes que analisamos nesta série. O documento continua descrevendo a situação da Guiné-Bissau como uma crise institucional sem precedentes. E aqui, os signatários são muito diretos sobre o caso do engenheiro Domingos Simões Pereira. Passo a citar de novo. A detenção do presidente da Assembleia Nacional Popular, engenheiro Domingos Simões Pereira, decidida em circunstâncias largamente denunciadas como contrárias às garantias fundamentais do Estado de Direito, constitui uma etapa suplementar
na degradação da democracia e das instituições do país. E acrescentam algo que considero fundamental. Para além do caso individual de Simões Pereira, é todo o conjunto da ordem constitucional que aparece profundamente fragilizado. Esta evolução ameaça não só a estabilidade da Guiné-Bissau, mas também a segurança e a credibilidade democrática de toda a África Ocidental. Ou seja, este grupo de personalidades está a dizer com muita clareza que o que está em jogo já não é apenas o destino de um homem ou mesmo de um país, mas é a credibilidade de toda a arquitetura democrática regional. E depois vem a frase que para mim é o coração de todo este apelo. Prestem bem atenção. Face a esta situação, o silêncio não pode ser uma opção. E é aqui que o documento se torna verdadeiramente muito exigente. Os signatários pedem que a CEDEAO adote, na Cimeira de Freetown, uma posição clara e sem ambiguidade, com 4 elementos muito concretos. Primeiro, exigir a libertação imediata e incondicional de Domingos Simões Pereira e de todas as pessoas detidas por motivos políticos. Segundo, constatar com todas as letras que as numerosas iniciativas de diálogo e de mediação empreendidas até agora pela CEDEAO não permitiram obter o restabelecimento da ordem constitucional nem o respeito pelos compromissos assumidos pelas autoridades de facto. Terceiro, e este é o ponto mais decisivo, prestem atenção neste ponto, decidir, em consequência, passar a uma nova etapa da ação da CEDEAO, através da aplicação de sanções específicas contra as pessoas civis e militares responsáveis pela ruptura da ordem constitucional, pela detenção arbitrária de responsáveis políticos e pelas violações graves dos direitos fundamentais em conformidade com o protocolo adicional da CEDEAO sobre a democracia e a boa governação. E quarto e último, prover um reforço progressivo destas medidas enquanto Domingos Simões Pereira não for libertado e enquanto as condições para um regresso efetivo à ordem constitucional e às eleições livres, transparentes e credíveis não estiverem reunidas. Reparem na diferença de tom entre este apelo e muitos dos comunicados que já analisamos anteriormente. Este texto não pede mais diálogo, não pede mais paciência. Diz explicitamente que o diálogo já foi tentado e que já esgotou o seu potencial. É uma forma elegante, mas muito firme de dizer à CEDEAO o seguinte: chega de palavras, é hora de agir. E os signatários reforçam isto mesmo na parte final do documento, enquanto escrevem que a CEDEAO se impôs ao longo das décadas como a principal garante da democracia na África Ocidental e que a sua credibilidade assenta na sua capacidade não só de prevenir rupturas da ordem constitucional, mas também de tirar as devidas consequências quando essas rupturas persistem apesar dos esforços de mediação. E acrescentam sobre a cimeira que se aproxima. A Cimeira de Freetown representa um momento decisivo. Os mecanismos de diálogo foram largamente esgotados. Chegou agora o momento para a CEDEAO demonstrar que os seus princípios não são meras declarações, mas sim compromissos que exigem consequências concretas. E terminam com uma frase que, para mim, devia ficar gravada na memória de qualquer pessoa que acompanha esta crise. A história julgará a nossa capacidade coletiva de agir antes que esta crise conduza a uma desestabilização mais profunda de consequências imprevisíveis. Agora, vai a minha simples análise. O que torna este documento diferente de tudo o que já vos mostrei é precisamente a amplitude e o peso da coligação que o assina. Já tínhamos visto o PAIGC a denunciar este processo. Já tínhamos visto coligações políticas guineenses a escrever memorandos técnicos à CEDEAO. Já tínhamos visto um ativista de direitos humanos a apelar à moderação.
O que temos agora é uma frente transnacional, composta por antigos chefes de Estado, antigos primeiros ministros, antigos ministros de vários países, acadêmicos de referência e a própria família Cabral, unida em torno de um único pedido muito concreto: sanções, não mais diálogo. Isto muda a natureza da pressão sobre a CEDEAO. Até agora, a organização regional conseguiu, como já vimos noutras análises, oscilar entre exigências fortes em cimeiras e elogios encorajadores em missões de treino, sem grande custo político. Mas quando um antigo presidente da Costa do Marfim e um antigo presidente de Cabo Verde assinam o mesmo documento a exigir sanções, torna-se muito mais difícil para os atuais chefes de Estado da região tratarem este apelo como mais uma voz isolada da sociedade civil. É uma pressão que vem de dentro do próprio clube de chefes de Estado, presentes e passados. Isso tem um peso diplomático muito diferente. Resta saber se a cimeira de Freetown vai de facto responder a este apelo com a firmeza que estas personalidades exigem, ou se vamos assistir, mais uma vez, a declarações fortes seguidas de inação prática. Exatamente o padrão que já documentamos noutros vídeos deste canal. Mas uma coisa é certa: depois deste apelo, será cada vez mais difícil para a CEDEAO justificar a ausência de consequências concretas para quem continua a bloquear o regresso da Guiné-Bissau à normalidade constitucional. Vou continuar a acompanhar de perto os resultados da Cimeira de Freetown e a trazer-vos com rigor cada novo desenvolvimento. Se este vídeo vos ajudou a perceber a dimensão real deste apelo, deixem o vosso like, subscrevam o canal e partilhem com quem também precisa de ver isto. Até ao próximo vídeo.